Saúda toda a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, bom estar aqui com vocês. Quero, antes de ministrar a palavra do Senhor sobre a vida dos irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar com vocês um breve testemunho de algo que o Senhor vem confirmando ao longo do culto dessa noite. Hoje pela manhã eu não pude estar aqui na nossa igreja, estava lá em Teresópolis dando aula no curso de Bíblia da Escola de Missões da nossa igreja, passando lá o final de semana todo, de sexta-feira até o dia de hoje, e cheguei lá em casa, era mais ou menos umas 4 e pouca da tarde, e estava lá revendo o filhão, dando um abraço na esposa, estando junto lá com o povo abençoado. E um pouco antes de eu sair de casa, eu estava terminando de me arrumar, eu orei ao Senhor em pensamento, falei: Senhor, fisicamente o Senhor sabe como que eu estou cansado, estou precisando descansar, foi uma batida muito intensa lá em Teresópolis, mas eu falei: Senhor, que seja uma noite especial, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que o Senhor possa me usar. E naquele momento, amados, o Senhor falou algo foi tão claro, e o Senhor ministrando ao meu coração que esse lugar é um ambiente de renovo de forças. E quando estava ali orando, senti claramente o Senhor falando comigo que eu chegaria cansado, mas Ele renovaria as minhas forças nesse lugar. E eu compartilho essa palavra com você, meu irmão e minha irmã, dizendo que estou renovado, recebi do Senhor aqui nessa noite. E amados, precisamos enxergar a nossa igreja como um ambiente onde os cansados vêm e são renovados. Eu estava ali meditando durante um momento do louvor, sentindo a presença de Deus tão maravilhosa, e o Senhor continuava falando comigo ali e trazendo à memória quantas vezes a gente deixa de buscar a face do Senhor, a gente deixa de entrar na presença de Deus por estarmos cansados, e a palavra do Senhor nos ensina o contrário. Está cansado? Venha a mim, os cansados e os sobrecarregados, porque eu aliviarei vocês. O Senhor, amados, nos lembra essa palavra tão básica na nossa caminhada. Está cansado? Não deixe de buscar ao Senhor. Está cansado? Vai para a presença de Deus, porque se você não puder, amados, encontrar renovo de forças no Senhor, eu tenho uma palavra para você: você não vai poder encontrar em lugar nenhum. Só o nosso Deus renova as nossas forças. Que essa palavra ela possa ministrar ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Zacarias. Hoje nós estamos encerrando o nosso propósito, estamos aí, numa caminhada aí já de 7 semanas que se passaram, e hoje o 8º domingo desse nosso propósito, concluindo uma caminhada, um ciclo. E eu gostaria de ler com você nessa noite, Zacarias capítulo 7, Zacarias capítulo 7, nós vamos fazer a leitura nessa noite da segunda parte do capítulo. Nós na semana passada lemos capítulo 7, do versículo 1 até o 7, e nessa noite nós vamos ler do versículo 8 até o último versículo deste capítulo, versículo 8 até o versículo 14, na medida que você for encontrando, se puder, se coloque de pé, para juntos fazermos aí a leitura da palavra do Senhor. Deixa eu só regular o abençoado aqui, porque está frio aqui atrás, deixa eu só diminuir aqui a velocidade, agora vai, vamos lá, Zacarias capítulo 7, versículo 8, se você achou, diga assim: nessa noite eu encerro um ciclo e inicio outro. Vamos lá, capítulo 7, versículo 8 até o 14, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, julguem segundo a verdade, e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nem ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Versículo 12: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, e meditando no
nos preceitos, nos profetas, mediante os profetas que precederam. E versículo 13: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela e nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Gostaria que você colocasse uma de suas mãos agora sobre o seu coração e orasse com muita fé nesse momento, com certeza, dizendo ao Senhor: Deus, fala conosco nessa noite. Senhor, já te agradecemos porque sabemos que o Senhor falará conosco. Deus, já te agradecemos porque cremos que essa palavra vai nos levar a viver um novo tempo. Hoje nós encerramos um ciclo aqui, Senhor, encerramos esse propósito, 50 dias de restauração, mas cremos que no céu está sendo liberado sobre a nossa vida o fluir de um novo tempo a partir do dia de hoje, Senhor. Nós cremos que durante 50 dias a tua igreja, Senhor, foi restaurada, a tua igreja viveu uma restauração, mas não uma restauração qualquer. O altar do Senhor na nossa vida foi restaurado, o Senhor edificou o seu altar em nossos corações, e que essa palavra nessa noite, ela venha como confirmação, direção para aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Desde já te agradecemos e louvamos o teu nome. Amém, Senhor. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta aí. Tema da mensagem dessa noite, a última da série, a última do propósito: não repita os velhos erros. Tema da mensagem dessa noite: não repita os velhos erros. Amados, ao longo dessas 7 semanas anteriores até agora, nós recebemos palavras que nos orientaram sobre como viver a restauração de Deus na nossa vida. Foram 7 palavras que nos confrontaram, que nos motivaram, que trataram no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus quer que nós vivamos em sua presença. Foram 7 palavras, e eu digo para você, se você pegar essas palavras todas e assisti-las daqui a um mês, essas palavras continuarão sendo atuais para a sua vida, porque para viver o renovo de Deus, precisamos estar constantemente lembrando princípios que não mudam para a nossa caminhada, princípios que não mudam para a nossa caminhada. E eu quero falar aqui nessa noite, encerrando esse propósito sobre esse tema. Amados, nós não podemos repetir os velhos erros do passado se quisermos viver algo novo de Deus para a nossa vida, no presente, para o futuro. Precisamos ter o nosso coração muito bem resolvidos com relação a isso. Eu recordo com você que na primeira semana nós recebemos naquela palavra o Senhor nos lembrando, o Senhor nos mostrando que o Senhor revela aos nossos corações, irmã Elza, aquilo que gerou ruínas na nossa vida, em áreas da nossa vida. O Senhor revela para nós, Márcio, o que é que fizemos que gerou ruína na nossa vida, no nosso interior, nos nossos relacionamentos, na nossa caminhada com Deus, na nossa fé, por aí vai. Deus revela as causas da ruína. O Senhor revela, o Senhor dá, Vilma, um novo caminhar, o Senhor dá uma nova direção. E quando nós começamos a orar, quando nós começamos a jejuar, quando nós começamos a buscar a face do Senhor, as coisas vão sendo reerguidas, Caio. O Senhor nos lembra, agora na 8ª semana, não repita os velhos erros do passado. Aquilo que gerou ruína anteriormente, o Senhor nos lembra nessa noite:
não repita os velhos erros. E eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite dividida em 3 pontos, como já é de costume, só que eu vou fazer algo diferente aqui nessa noite. Eu vou dar para você o tópico, e eu vou dar depois do tópico um subtítulo, digamos assim, para esse tópico da mensagem. E já quero ir aí com você para o primeiro ponto dessa mensagem: dê atenção à voz do Senhor. Dê atenção à voz do Senhor. Esse é o primeiro ensinamento que nós vemos aqui nessa palavra e já vamos ler. Agora, o subtópico dessa mensagem, desse primeiro ponto é: os antepassados. Os antepassados, você de dias, semanas, de meses, de anos atrás, eu de dias, de meses, de anos atrás, os antepassados recusaram a voz de Deus. A primeira coisa que fez com que aquele povo caísse na ruína foi ignorar a voz do Altíssimo. Quero ler com você na palavra, Zacarias capítulo 7, versículo número 8. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, olha agora o versículo 9: assim falou o Senhor dos exércitos. Vamos ler juntos só o começo do 9 aqui? 1, 2, 3. Assim falou o Senhor dos exércitos. Nosso Deus é um Deus que fala. Nosso Deus é um Deus que fala, que instrui. A sua voz, ela fala constantemente ao coração do seu povo. Eu lembro que numa vez num retiro eu ouvi uma ministração e aquele irmão que estava ministrando falava ali, Zilma, algo que me marcou para sempre. Ele falou assim: às vezes nós andamos por aí, Adriana, gritando ao Senhor, clamando ao Senhor: Deus, fala comigo, Deus, eu preciso de uma palavra, Deus, eu preciso que o Senhor me instrua, eu preciso. Gabriel, a gente chega diante do Senhor e a gente fala, só que às vezes, amados, nós estamos tão envolvidos nos barulhos desse mundo, que Deus está falando, mas somos nós que não nos atentamos à voz dEle. Nosso Deus fala constantemente. O nosso Deus fala sempre que nós abrimos a palavra do Senhor para ler, para meditar nela. Quando nós ouvimos uma mensagem, quando nós lemos um livro direcionado e respaldado pela palavra, Deus está falando conosco. E algo que estava aqui meditando nessa palavra, olhando para os nossos dias, é que Deus está falando de várias maneiras. Se tem algo que a nossa geração não pode reclamar, é de que, Beth, Deus não está falando, porque Deus está falando sim. Se tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, que ninguém da nossa geração vai poder se queixar no dia do juízo, é de que, Senhor, eu não ouvi a tua voz, o Senhor não falou na minha geração, porque Deus está falando. Amados, não, se você andar aqui, pegar a 3 rios para cá, você vai passar na frente de uma boa quantidade de igrejas. Se você caminhar por aí, você vai ouvir, ligando na rádio aí no seu carro, tem pregador falando lá. Você abre qualquer rede social, tem palavra sendo ministrada ali, em porções maiores, em porções menores. Você tem livros, você tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia vermelha, Bíblia azul, Bíblia verde, Bíblia letra grande, letra pequena, Bíblia até para cego. Deus está falando muitas vezes e de muitas maneiras. Só que infelizmente, ao mesmo tempo que Deus está falando, talvez nunca na história houve uma geração tão distraída como a nossa. Uma geração com os ouvidos tão fechados como a nossa. Uma geração que escuta muito, mas não ouve nada. Uma geração que acessa muita informação, mas que tudo entra de um lado e sai pelo outro. E infelizmente a revelação de Deus também. O Senhor fala aqui nesse texto claramente para Zacarias: Zacarias, o Senhor falou. Que tempo é esse que ele está se referindo? Os dias dos pais daquela geração. Nos pais daquela geração, Deus falou através de profetas, Deus falou através de Jeremias, Deus falou através de muitos outros homens e mulheres levantadas por Deus ali naquela geração. Deus falou, aquela geração fechou o seu coração, aquela geração fechou os seus ouvidos. Nós temos acesso a muita coisa. Deus falou através dos profetas, não faltou palavras, não faltaram iniciativas da parte do Senhor. Deus falou. E quando a gente olha para a nossa geração, quando nós olhamos para os nossos dias,
Nós somos uma geração cheia de oportunidades. Se você parar para pensar hoje, um adolescente tem acesso a uma quantidade tão maravilhosa de conteúdo, de ministrações, de mensagens, que se a gente pegar e comparar a grandes teólogos do passado, o que esses teólogos tiveram acesso em 60, 70 anos de sua vida, hoje um juvenil de 17 anos tem acesso na palma da sua mão. Somos uma geração muito privilegiada. Somos uma geração, especialmente falando do nosso país, Brasil, liberdade. Você pode vir para a igreja cultuar. Você tem aí, falando de MEFRE, 3 cultos na semana para receber a palavra do Senhor. Você tem estudo da palavra. Você tem o domingo pela manhã, uma vez ao mês no sábado. Você tem a oportunidade de vir a uma torre de oração, para uma reunião de oração na quinta-feira, 19 horas. Você tem células nas casas. Você tem muitas oportunidades. Nós temos muitas oportunidades, mas o que é que nós temos feito com a mensagem recebida? Como é que nós temos caminhado diante do Senhor? O erro do passado que não devemos repetir, para começar, não despreze a voz do Altíssimo. Deus está falando nesse momento. Quando Deus exorta, vem uma palavra dura, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos dá uma oportunidade de amadurecermos, é porque Ele nos dá uma oportunidade de crescermos. Quando Ele traz uma palavra de conforto, Ele está nos motivando, Ele está nos levantando. Deus fala muitas vezes, Deus fala de muitas maneiras. Não feche o seu coração. Quantas oportunidades a gente tem. Busque com atenção a vontade de Deus na sua vida. Eu quero ser muito prático aqui nessa mensagem. Como que eu posso, pastor, ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e colocar ela em prática na minha vida? Eu vou ser muito pedagógico aqui, eu vou dar 4 passos para você aqui nesse ponto, para te ajudar nisso. Como que eu posso, pastor, saber a vontade de Deus para praticar ela? Para que eu não ignore a voz de Deus. Primeira coisa que você faz, sabe o que é? Caminho da reflexão. Caminho da reflexão. Sabe os textos bíblicos que você conhece? Sabe as passagens bíblicas que você já leu, aquelas que você leu, que você já pôde ouvir a explicação? Para um pouco e medita nela. Para um pouco e medita nessas palavras, reflete nelas. E aí você tem uma opção diante de você, uma decisão diante de você, um pecado diante de você. Você reflete e fala, olha, lembrando das palavras que eu já ouvi, lembrando das coisas que já aprendi, dos princípios que eu aprendo todo domingo na minha igreja, será que isso daqui alegra o coração de Deus ou entristece o coração de Deus? Esse é o primeiro passo. Pastor, ainda tenho dúvidas, eu refleti, mas o meu conhecimento ainda está embolado aqui na minha cabeça. Tem um segundo passo aí, vou dar um segundo passo para você. Não entendeu, não conseguiu no primeiro, vai para o segundo, caminho do aconselhamento. Procura um irmão maduro na fé. Chega diante dele e fala, olha, eu estou com essa questão aqui diante de mim. Ô Marcelo, eu estou com essa situação aqui, eu até pensei na palavra, mas eu ainda estou com dúvida. Ô irmão Denesi, eu estou com essa situação aqui, o que o irmão pode me ajudar? Um irmão maduro na fé. Procure o caminho do aconselhamento. E é tão engraçado, né? A gente tão conectado. Vou fazer muito essa pontuação nessa mensagem aqui, para nos fazer refletir mesmo. Nós somos uma geração também tão conectada, e às vezes a gente tem tanta dificuldade de usar essa conexão que temos para pedir bons conselhos. Às vezes quando a gente está diante de uma decisão importante na nossa vida, a gente acaba se isolando e a gente não consegue pela palavra tomar uma boa decisão, e pelo isolamento a gente acaba fazendo besteira. O segundo passo então, vai para um caminho do aconselhamento. Procure um irmão maduro, uma irmã madura. Eu vou te dar uma boa notícia, tem tanta gente abençoada aqui nessa igreja para te ajudar. Tem homens e mulheres maravilhosos aqui com entendimento da palavra, pessoas que podem te ajudar. Você tem o pastor, você tem a sua liderança. Mas pastor, eu passei por esse segundo, tem um terceiro passo? Tem um terceiro caminho. Vai pelo caminho da suspeita. O que é isso, pastor? Caminho da suspeita. Guarda esse princípio no teu coração. Sempre suspeite daquilo que o seu coração deseja. O seu coração não é confiável. Geralmente a gente pega, né, aquele texto da palavra, e aí Adriana, e aí Zilma, Idinha, Ana, Osvaldo, Xande, Andréia, Kleber, a gente tem aquele texto na palavra que diz assim, né? Maldito homem que confia no... Maldito homem que confia no... Geralmente quando a gente pega esse texto, o que a gente pensa? Eu não vou confiar em ninguém. Eu
não vou. Aí você já, maldito homem confia no homem. Aí quando você ouve esse texto no banco da igreja, você já olha para o lado e fala, ó, confia em tu não, hein? Só que sabe o que significa esse texto, na verdade? Não confia em si mesmo, não. Maldito homem que confia em si próprio. Seu coração é enganoso. Às vezes a gente vai naquela coisa, né? E aí tem aquele, quase que um mantra da geração. Eu não sei o que eu faço. Ouça o seu coração e vai. Isso é voz do capiroto, pelo amor de Deus. Senhor, olha, eu estou com uma dúvida. Aí vem aquele abençoado e fala, faz o que o seu coração mandar, vai. Não falta exemplo na palavra de gente que seguiu esse caminho aí, ó. Final da galera, acabou bem não. Lembra de Saul? Qual foi a instrução de Saul? Saul, espera o profeta chegar para sacrificar. Saul estava lá impaciente, né? Batendo o pé, olhando para o sol, lá, olhando para o alto, e conta carneirinho, e pensa e tal. Aí vem aquela coisa, né? Vou fazer o que o meu coração está mandando. Sacrificou. E aí o profeta depois chega e ó, não era para você ter feito isso, você tinha uma palavra, mas eu fiz o que o meu coração mandou. Aí eu olho para a palavra diz assim para nós, né? O nosso coração é desesperadamente corrupto. Suspeite de tudo aquilo que você desejar no primeiro momento, porque a chance de você estar enganado, ela existe. Um outro caminho para fechar aqui essa parte, o caminho da espera. Não seja impaciente. Se tem uma coisa que aqueles que ouvem a voz de Deus são, é pacientes. Às vezes a gente está buscando uma resposta, né? Senhor, olha, eu entrei nesse propósito, eu quero uma resposta. Eu estou esperando, passa uma semana, passa duas. Deus, está demorando, eu vou ouvir meu coração. Mas tem que ter paciência. A gente olha para a vida de Noé, Deus deu uma direção para Noé, constrói a arca. Demorou, mas uma hora a chuva veio. Mas Noé teve que esperar. Amados, a gente precisa aprender a esperar no Senhor. Não tome passos precipitados na sua vida. Reflita na palavra, busque bons conselhos, suspeite das intenções do teu coração, espera no Senhor. Repete assim comigo: não desprezarei a voz do Senhor. Para fechar esse primeiro ponto aqui, eu quero ler novamente com você aqui a sequência desse texto, Zacarias capítulo 7, versículo 9, que diz assim: assim falou o Senhor dos exércitos, julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem ninguém que faça planos para prejudicar o seu próximo. Agora olha o versículo 11, porém eles não quiseram atender, e rebeldes viraram as costas, e taparam os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, olha aqui o versículo 12, fizeram o seu coração duro como diamante. Às vezes nosso coração fica duro, sabe por quê? Porque a gente acostuma ele a ignorar, Simone, a voz de Deus. É igual a academia, né? Academia o pessoal fala, começa a malhar, vai doer no começo aí, mas é que o seu, como que é que fala aí? Se eu falar uma besteira, alguém me corrige aí. Como que é que fala, Marcelo? Quando começa a doer ali no começo, tá malhando, tá dando resultado, né? Você tá malhando, vai doer, a dor é o sinal do avanço. Eu senti a dor, eu parava, né? 2 vezes, ô misericórdia. Mas a gente olha para essa palavra aqui, o nosso coração vai endurecendo, e muitas das vezes o coração está endurecendo porque já vai sinalizar algo para nós. Eu estou ouvindo a voz de Deus, mas eu não estou colocando ela em prática. Isso aqui é um caminho difícil. Isso aqui é um caminho difícil, Léo, sabe por quê? Porque é muito perigoso nas nossas vidas, Ivani, nas nossas vidas, Edgar, a gente se acostumar a ouvir uma palavra, apreciar aquela palavra, chegar lá fora, continuar agindo da mesma maneira. Isso é um perigo, sabe por quê? Acostuma rápido. Acostuma rápido. Ser ouvinte e não praticante da palavra, Diego, acostuma muito rápido. E o Senhor vai dizer aqui nessa palavra: o povo ignorou a voz de Deus, seu coração ficou duro como um diamante. Não despreze a voz do Senhor. Quer viver um futuro diferente? Quer viver uma etapa nova na sua vida, uma fase nova na sua vida? Ouça a palavra do Senhor com muita atenção, com muito zelo, com muita reverência. Posso ouvir um amém? Segundo ponto dessa mensagem,
Segundo ponto para a nossa reflexão nessa noite: primeira coisa, ouvir a voz de Deus, não desprezar a voz do Senhor, se atentar a ela. Segunda coisa, edifique relacionamentos fortes. Edifique relacionamentos fortes. A fé cristã, a caminhada com Deus é uma caminhada comunitária, não é uma caminhada de isolamento. E aí eu trago o subtópico aqui para vocês: os antepassados minaram os relacionamentos, os antepassados arruinaram seus relacionamentos, construíram relacionamentos de uma maneira totalmente depravada, de uma maneira totalmente errada, de uma maneira totalmente diferente do que Deus tinha para eles. E aí a gente olha aqui no versículo 9, o que a palavra do Senhor fala sobre esses relacionamentos que Deus tem para nós vivemos. Assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Em outras versões, julgar segundo a verdade está traduzida como vivam o juízo verdadeiro. Sabe o que é juízo verdadeiro? Que significa nesse texto? Viver o juízo verdadeiro nos relacionamentos significa restaurar a harmonia e a paz onde houve conflito e injustiça. Viver segundo a justiça verdadeira, o juízo verdadeiro, significa eu pegar aquilo que estava arruinado e agir para que aquilo se torne harmônico, para que aquilo se torne pacífico. É aquela coisa: no que depender de mim, viverei em paz com todas as pessoas. Que nenhum problema seja causado, nenhum distanciamento, nenhuma quebra de relacionamento seja causada por uma má conduta nossa. Eu não estou falando aqui de perfeição, a gente vai errar. Só que a palavra do Senhor diz: preze pela paz e a harmonia nos relacionamentos que você vai construir. Relacionamentos familiares, relacionamentos na igreja, relacionamentos com pessoas do seu trabalho, relacionamento com pessoas fáceis e também com as pessoas difíceis, com as pessoas que torcem para o Palmeiras e para os flamenguistas. Os palmeirenses são uma bênção, mas flamenguista vai desafiar você, mas não desista, continua aí, paz, harmonia, porque é o que o Senhor tem para nós. Amém, Simone? Amém. Viver segundo o juízo verdadeiro. Essa palavra juízo que aparece aqui, ela traz essa conotação. A gente precisa ter um posicionamento firme com relação a isso. É aquela coisa, né? Eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu cito aquele livro: em seus passos o que faria Jesus. Antes de falar alguma coisa, se você tiver a oportunidade de parar e pensar antes, pensa: será que essa palavra agora, ela vai gerar vida ou vai ser uma bomba aqui dentro do meu relacionamento, aqui dentro do meu ambiente de trabalho, aqui dentro do meu ministério, aqui dentro da minha família, onde eu estou? Será que essa palavra que está na minha boca para sair agora, Júlia, é uma palavra de vida? Será que essa palavra, Fernanda, que está já pronta para sair de mim, ela vai destruir relacionamentos? É uma palavra sábia ou é melhor que eu engula essa palavra? É o que esse texto está dizendo. Juízo verdadeiro, prezar pela paz entre as pessoas, pelos relacionamentos que são preservados. Cada membro da comunidade de Cristo, cada membro da igreja do Senhor tem a responsabilidade sobre a vida dos outros. Amados, a gente precisa refletir bem sobre isso. Será que uma palavra que eu estou ali com o coração irado de falar com a pessoa que está perto de mim, será que essa palavra vai destruir a vida dela? Sabe por quê? A vida dela está sob a minha responsabilidade. Não é só a vida do seu filho, não é só a vida do seu esposo, da sua esposa, é a vida de todos aqueles que estão perto de você. Porque sabe de uma coisa? Você é portador da vida de Deus por onde você passa. É por isso que a sua conduta ela vale muito, porque você tem muito de Deus para oferecer. Só que tem hora que a gente fecha a torneira do que é de Deus e a gente abre a torneira daquilo que vem do nosso próprio coração, e aí jorra que vai embora. Antes de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, e nos nossos dias agora também, né? Antes de postar alguma coisa, de mandar uma mensagem, um áudio, um texto, pensa direitinho.
Será que estarei agindo da maneira como Deus quer? Será que eu vou estar construindo um relacionamento forte agindo dessa maneira? Uma outra coisa que o texto vai dizer aqui também é sobre bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. O texto vai seguir falando aqui: sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Bondosos e misericordiosos uns com os outros. Eu já falei isso aqui em algumas pregações, sempre importante repetir. A palavra misericórdia, ela vem da palavra útero no grego bíblico, e aquela palavra útero, misericórdia, significa o seguinte: ser misericordioso é tratar a vida da outra pessoa como se fosse um bebê na minha barriga, como se fosse um feto na minha barriga. Ser misericordioso é tratar a pessoa com tamanho cuidado, como uma mãe que cuida do neném que está em sua barriga. Ser misericordioso é isso. E amados, como nossa geração necessita de gente misericordiosa. Eu digo uma coisa para vocês aqui com toda a pureza de coração: eu creio que se a igreja do Senhor for o exemplo nos dias de hoje de misericórdia, a gente vai provocar uma onda aí de muita mudança. Às vezes a gente fica pensando, Rogério, olha, o que a igreja tem que fazer para impactar o mundo? A gente já pensa logo em coisas grandes, né? Vamos fazer o seguinte, vamos construir casa para todo morador de rua, vamos acabar com a fome, com a sede, vamos vestir o nu, vamos fazer um monte de coisa, vamos abraçar. E aí, de fato, essas coisas são importantes e temos que nos preocupar, mas eu penso uma coisa: se a gente começasse sendo misericordioso, Douglas, muita coisa ia acontecer. Muita coisa ia acontecer. Até porque a nossa identidade em Cristo, ela passa por isso. Não existe um cristão que não é misericordioso. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que nós oferecemos, Gabi, aquilo que recebemos de Deus. E a gente cantou aqui, qual foi o louvor que mais gerou um ambiente aqui nesse lugar que a gente cantou? Uma palavrinha que moveu esse lugar e eu fiquei ali impactado no meu lugar com a agir de Deus. Uma palavrinha, qual que foi a palavra? Graça, favor e merecido. Se eu recebo de Deus o que eu não mereço, por que eu vou me preocupar em dar para as pessoas apenas aquilo que elas merecem? O misericordioso não fica calculando mérito na vida do outro. Quando o Senhor fala para o povo aqui, sejam bondosos e misericordiosos, significa o seguinte: não interessa o que a outra pessoa vai me dar, o que a outra pessoa vai revidar para mim, não interessa, eu sei o que eu estou fazendo para ela, porque o meu compromisso é com o Deus que me chama a viver assim. Não interessa, pastor, mas aquela pessoa no meu trabalho, como que eu vou tratar ela bem? Ela me persegue, ela fala de mal de mim pelas costas. Amado, seu compromisso é com Deus. Ela é ela, você sabe a quem você está servindo. E a palavra do Senhor está dizendo aqui: sejam bondosos e misericordiosos. Repito aqui de novo, mas não estou falando de perfeição, vai ter hora que a gente vai escorregar, mas a palavra do Senhor diz aqui para que a gente zele por essas coisas, a gente zele por isso. A hora está avançando, mas eu quero ainda aqui nesse ponto compartilhar 4 coisinhas que no Novo Testamento nos ensinam muito sobre relacionamento. Primeira delas que a gente aprende aqui, está lá no texto de Romanos capítulo 12, versículo 10, você não precisa abrir aí, mas a palavra do Senhor vai dizer assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Primeira coisa para a gente construir bons relacionamentos: se dedica à vida da pessoa que está do seu lado. Estou me segurando aqui para não falar para você dar uma cutucada na pessoa, irmão. Vou falar. Mas pensa aí, dá uma pensada na pessoa que está do seu lado, se dedica a ela. Não fala com ela não, pensa nela aí. Essa é nova, né? Pensa na pessoa do seu lado. Se dedica a ela. E eu vou trazer aqui um princípiozinho basicão, gente. Básico para a gente. Sabe os da tua casa, se dedica a eles. Foi a última vez que você reuniu a tua casa para um tempo de qualidade, com a Bíblia aberta, para um tempo de oração? Uma coisa que me preocupa muito, amados, é a gente deixar essa chama apagar dentro da nossa casa. Eu fui pastor de juventude por
2 anos em Pilares, e amados, que coisa triste, é quando a gente vê alguns relatos de pessoas que se afastam e a gente vai investigar o que aconteceu, e a gente constata, às vezes até por confissão, fala: pastor, olha, minha mãe, meu pai, meu irmão, na igreja é uma bênção, mas dentro de casa dá vontade de mudar para a igreja, porque dentro de casa não é a mesma pessoa. Na igreja ora, é bênção na vida dos de fora, mas dos de dentro. E a palavra do Senhor nos ensina: dediquem-se uns aos outros. Pai, mãe, uma hora a gente quer levar o filho, né, para shopping, para praia, para fazer bons passeios. Pega uma hora o seu filho, prepara um lanche na casa, fala assim: vamos orar junto, vamos ter um tempo com Deus, 15 minutinhos. Às vezes é aquele dia que você preparou para sair com teu filho, com a tua filha, naquele dia prepara 10, 15 minutos, fala: vamos ter um tempo com Deus, só a gente aqui. Dediquem-se uns aos outros. Uma outra coisa que a palavra do Senhor vai nos ensinar, que está em Efésios capítulo 4, versículo 2, suportem uns aos outros, sejam completamente humildes, sejam pacientes, suportem uns aos outros com amor. Se eu não tenho perfeição para dar, a pessoa que está do meu lado também não tem, por isso que eu vou suportar ela. Vai ter dia que o meu time vai perder, o Leandro vai me zoar na igreja aqui, mas eu tenho que suportar, ué. Vai ter dia que a pessoa vai falar alguma coisa que eu não vou gostar, vai ter dia que a pessoa vai dar uma pisada justamente naquele dia que você está já de mau humor. Suporte aquela pessoa, não risque ela da sua vida por causa de uma falha dela, porque a palavra do Senhor também diz para nós: aquele que não perdoa não será perdoado. Isso é muito sério, isso é muito sério, amados. É muito fácil a gente pular textos duros assim, mas pulando textos duros assim, a gente vai endurecer o nosso coração, e a gente vai ser uma igreja que caminha em direção à perdição. Precisamos suportar uns aos outros, suportar uns aos outros. Eu não suporto aquilo que é agradável para mim. Olha, eu vou suportar, Rafael, um sábado de sol na praia, ora por mim que eu vou ter que suportar. Eu não tenho que suportar o que é fácil, eu suporto o que me desafia. Não é verdade? A Ana vai suportar: pastor, ora por mim, porque eu vou ter que suportar um final de semana em Gramado. Ellen, pastor, ora por mim, porque eu vou ter que suportar um final de semana de lua de mel com o Léo, lá nas Ilhas Caribenhas. Sabe aí? Se conseguir, depois ora para eu conseguir para mim também. Eu não tenho que suportar o que é fácil, eu suporto o que é difícil. Se o texto bíblico está dizendo: suportem-se uns aos outros, e o texto todo vai dar essa conotação. Vou ler de novo, Efésios 4:2, sejam completamente humildes e sejam pacientes. Amados, vocês acham que viver em igreja é fácil? Não é fácil, não é fácil. Vocês acham que viver ao lado de pessoas é fácil? Não é fácil. Temos os nossos defeitos, o de um vai me incomodar mais do que o do outro, o meu vai incomodar de algumas pessoas, mas aí aquela ilustração, né? É melhor estar vivo dentro da arca do que morto fora dela. A arca tem o seu cheirinho lá, né, dos animais, mas do lado de fora é dilúvio. A gente tem que ser paciente, suportar uns aos outros. Uma outra coisa que a Bíblia vai nos ensinar, em Hebreus capítulo 3, versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós, muito claramente: encorajem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, que a sua vida sirva também para fazer as outras pessoas melhores. Estou diante aqui de pessoas abençoadoras. Pessoas abençoadoras, é aquela coisa, a pessoa que passar pela sua vida, Isaac, que ela saia melhor. A pessoa que passar pela sua vida, Gabi, que ela saia melhor. As pessoas que passarem pela vida de vocês, que elas possam testemunhar depois: Sabrina, a minha vida melhorou muito depois que eu conheci a Odaleia, depois que eu passei pela vida desses irmãos abençoados. Tem um texto na Bíblia que eu até citei ele aqui recentemente, Caio, e ele me traz muita reverência diante de Deus. Em certo momento, Simone, o Senhor vai falar para os fariseus, e aí ele vai chegar para os fariseus, Samília, ele vai dizer assim: ai de vós fariseus, porque quando vocês convertem alguém para a fé de vocês,
vocês fazem dessa pessoa uma pessoa ainda mais merecedora do fogo do inferno. Vocês tornam essas pessoas piores. Uma palavra de Deus aos fariseus. Só que aí Hebreus vai nos ensinar a como não cair nisso. Encorajem-se uns aos outros. Que a pessoa que chegar perto de você, às vezes abatida, querendo largar tudo, que ao bater um papo com você, aquela pessoa seja reanimada no poder de Deus. Que da tua boca saia palavras de esperança. Às vezes a pessoa vai chegar perto de você, Michele, desapontada. Vai chegar para você e vai falar um monte de problema. Olha, eu passei pela igreja tal, eu passei no ministério tal, eu encontrei a pessoa fulano de tal. Olha, é difícil, que da sua boca saia uma palavra para levantar ela. Não termina de abater o outro. Tem um texto bíblico que agora me foge a referência que diz sobre o ministério de Jesus. Ele não vem quebrar a cana esmagada e nem apagar o pavio que fumega. O que isso quer dizer? Aquele fogo que está quase apagando, está fumegando ali fraquinho, Jesus não vem para apagá-lo, e seus discípulos também. Está lá caído, quebrado, decepcionado. E eu vou falar uma coisa com vocês: o que não falta nesse mundo é gente decepcionada com a igreja, e o que não precisa é de gente da igreja ajudando a se decepcionar ainda mais. Não precisa disso aí, o diabo já se encarrega. Que não precisa de assistente para o diabo, né, Rogério? Não precisamos ser isso, não devemos ser isso. O texto bíblico vai dizer para nós: encorajem-se uns aos outros. Quando as pessoas chegarem para perto de você, fale para ela: olha, tem muita coisa boa de Deus para você viver, a tua geração vai ser melhor do que a nossa foi. É chegar para os jovens, é chegar para os juvenis, para as crianças, dizer: olha, tem um futuro maravilhoso de Deus para você, porque nós estamos trabalhando para que vocês tenham uma igreja melhor para congregar, para que vocês vivam num mundo melhor, para que vocês tenham um caminho da missão pavimentado para caminhar melhor ainda. Uma geração anda, a outra corre, a outra voa. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja que encoraja. E a quarta coisa, para fechar esse ponto da mensagem: confessem os pecados uns aos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Se tem uma coisa que eu sonho, é da gente poder a cada dia mais ser uma igreja onde possamos uns aos outros confessar os nossos pecados. Sabe, Jéssica, um ambiente onde eu possa chegar e abrir o meu coração às maiores vergonhas que eu tenho. Sabe por quê? Eu vou encontrar uma pessoa não que vai passar a mão na minha cabeça, porque não é isso que nós queremos, não é isso que nós somos chamados a ser, mas também não uma pessoa que vai terminar de arrebentar comigo, mas uma pessoa que vai me ajudar a levantar. Confessem os pecados uns aos outros. Isso daqui é algo que nós como igreja precisamos ter. E eu encorajo a você, meu irmão e minha irmã, tenha pelo menos na sua vida uma pessoa, uma aliança com alguém que caminha do seu lado e que você sabe que é bênção, para confessar pecados a essa pessoa. Sabe por que tem pecados na nossa vida que a gente só vence a partir do momento que a gente compartilha com alguém? Sabe aquele pecado que você luta a vida inteira, fala assim: tá difícil, e às vezes você carrega aquilo te arrebenta, aquilo te quebra, e você está tentando resolver sozinho. Será que já não serviu para ver que sozinho não vai? Se a palavra do Senhor deixa isso daqui para nós, é porque confessar pecados uns aos outros é importante. E eu digo para você, nós não somos uma igreja moralista, nós não somos uma igreja legalista que vai arrebentar com quem confessar pecados. Nós somos uma igreja que leva para a vida, ao crescimento, que conduz a crescer. Precisamos ser assim. Portanto, o segundo ponto dessa mensagem, o segundo erro que nós não podemos repetir do passado, é arrebentar com relacionamentos. O que o Senhor quer de nós é construir relacionamentos fortes. E eu fecho esse ponto ainda dizendo uma coisa: você líder de ministério, você líder de célula, você que acompanha uma pessoa, você que cuida de alguém, seja uma pessoa que age dessa forma que eu acabei de falar, em nome de Jesus. Sabe, aquela fraqueza que foi confessada para você, que ela não caia na boca do povo, mas que ela caia nas suas orações, que ela seja apresentada ao Todo-Poderoso, que Ele sim interessa saber, que nós tenhamos sabedoria para isso.
nós possamos viver os ministérios, as células, o relacionamento um a um dessa maneira. E eu fecho essa palavra destacando o terceiro e último ponto dessa mensagem: viva a bênção de uma vida desejável. Viva a bênção de uma vida desejável. E eu vou ser rápido aqui nesse ponto, porque o nosso tempo está se esgotando. E eu quero no subtítulo aqui desse tópico, subtópico, anote aí se você estiver marcando também: os antepassados devastaram as bênçãos. Os antepassados se desviaram das bênçãos. Vivam a bênção de uma vida desejável. Subtópico: os antepassados se desviaram das bênçãos. E aí eu quero terminar aqui lendo com você o versículo 14. Olha só o que diz aí o versículo 14: com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela e nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Tem um outro texto bíblico que está lá em Malaquias, que vai dizer que uma promessa de Deus para a vida do povo, Karen, quando o povo vive em fidelidade ao Senhor, dizendo o seguinte: vocês serão tidos como uma nação, um povo, uma terra de delícias. O que esse texto aqui está dizendo para nós, ele traz a ideia da bênção do Senhor, da prosperidade bíblica, da bênção do cuidado do Senhor sobre nós, e que é algo desejável, é algo transbordante, é algo maravilhoso. Essa vida onde a alegria nos enche diariamente, uma alegria que independe dos contextos, uma alegria como aquela que o apóstolo Paulo viveu, mesmo de dentro da prisão, escrevendo a carta aos Filipenses, chamada até hoje por nós a carta da alegria, dentro da prisão. A bênção da prosperidade do Senhor derramada sobre nós, ela não toca apenas o que é material na nossa vida, mas ela envolve toda a nossa vida. É uma alegria que te faz atravessar momentos difíceis. E quando a gente fala de alegria, não é aquela alegria boba de alegre é aquele que anda rindo para cima e para baixo. Não é isso, é o contentamento do Senhor, é atravessar deserto com esperança. É aquela noção que a gente se lembra aqui constantemente, é atravessar o deserto com esperança, porque nenhum deserto dura para sempre. Uma vida desejável, que é o que Deus tem para nós, irmão Ronaldo, viver essa alegria. Todo deserto nessa terra é passageiro, até mesmo o deserto que aos homens já foi dada a sentença que não tem solução. Pode não ter aqui, mas eu creio que na eternidade Deus vai renovar todas as coisas. Às vezes a gente trata a eternidade como algo tão distante, como algo tão assim, abstrato, né? Nós vamos para o céu, aí vem aquela imagem, né? A gente vai ficar cantando o dia inteiro no coral de anjos, né? Aí vem aquela imagem, né? Nós vamos andar na rua de ouro. Aí a gente vai falar disso daí pro ímpio hoje, o pessoal vai falar: eu não quero ir para esse lugar não, eu vou ficar cantando o dia inteiro e tal. Amados, a descrição que a Bíblia faz da eternidade é tão mais rica do que isso. A Bíblia fala de uma vida eterna, presença abundante de Deus. Vai ter sim o coral de anjos, mas vai ter a alegria de estar vivendo ao lado do Senhor, naquilo que Ele nos criou para viver. Uma vida onde não vai haver doenças, uma vida onde não haverá depressão, uma vida onde não haverá ansiedade, não haverá choro, não haverá desespero, não haverá angústia do passado, nem o desespero pelo que vai vir no futuro. Sabe por quê? Será vida plena. Sabe aquela vida que você deseja que agora você terá? Nessa vida que nós passamos, 70, 80, 90, 100 anos, ela passa, ela tem dores, ela tem doença, ela tem desespero, ela tem emoções abaladas, mas vem uma eternidade que é preparada para nós, que nada disso existirá. Você vai viver uma vida plena de verdade. Sabe aquele pensamento: Senhor, a minha vida seria tão melhor sem esse problema. Há um tempo preparado para você que esse problema, você não vai nem lembrar dele. Uma vida desejável. O cristão, ele passa com esperança nessa terra por causa disso. Posso receber o diagnóstico que for nessa terra, eu posso receber a sentença que for nessa terra. Nessa terra podem fazer o que quiser comigo, mas eu caminho para Jerusalém celestial e
Lá, meu amigo, o negócio vai ser diferente. Porque Deus tem preparado algo maravilhoso para nós. Essa maturidade que Deus dá para nós. Por que é importante falar sobre isso numa mensagem onde falamos sobre não repetir erros do passado? Simples. Porque nos erros do passado, quando nós caminhávamos de uma outra maneira, as tristezas, as angústias, os desesperos, nos fazia abandonar a presença de Deus, porque aquele pensamento mundano nos fazia viver o imediatismo, né? Não, Senhor, tudo aqui agora. Esse mês na minha vida tá difícil. Senhor, eu vou para a igreja não. Senhor, não vou orar não. Senhor, não vou ler a tua palavra. Senhor, eu não quero mais saber nem desse negócio de evangelho, porque está preso aqui. Só que quem caminha com a eternidade no horizonte, eu vou passando, como diz o louvor, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, aleluia. Como diz a figurinha lá, né? É glória a Deus misturado com aleluia. Eu vou atravessando, as pessoas vão entender nada. Fulano, você está passando uma dificuldade tremenda, está perdendo um monte de coisa. Eu não paro não, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou caminhando. Essa é a vida desejável. Lá no primeiro século da igreja, as pessoas ficavam abismadas, as pessoas ficavam assim olhando e querendo entender, Lucas, que povo é esse que vai ser comido pelas feras, cantando pelos corredores? Que povo é esse que está preso e sabe que vai morrer amanhã e está celebrando? É o povo que sabe para onde está indo, é o povo de Deus, um povo que vive a vida desejável. Vive essa vida. Deus tem ela para você, Deus tem ela para nós. Não se desespere pelas coisas terrenas. Pastor, tem dia que a tristeza invade o coração. Viva o dia difícil com esperança. Fala, Senhor, hoje eu estou chorando, hoje eu estou triste, hoje está complicado, mas eu creio que há um amanhã preparado para mim aqui. E o Senhor prepara. E uma boa notícia que eu dou para você é que quando nós vivemos o reino de Deus de verdade, qual é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Que seja assim na terra como no céu. Senhor, me dá um gostinho, Gleice, daquilo que eu vou viver na eternidade aqui agora. Me dá um gostinho. Senhor, me dá só uma palhinha daquilo que eu vou viver. Você pode viver um pedaço do céu aqui na terra, porque o Deus que estará lá é o Deus que está com você aqui agora. Não repita os erros do passado. Fecha essa palavra. Dado esses 3 pontos, e te convido a orar dizendo a seguinte coisa para você: 50 dias de restauração. Talvez nesses 50 dias você não comprou a tua casa própria, você não comprou um carro novo, talvez você não foi promovido no trabalho, talvez você não conseguiu alguma coisa que você queria, muito material, mas deixa eu te dar uma boa notícia. O principal desse propósito é restaurar esse altar que eu falei aqui nessa noite na tua vida. E isso eu tenho certeza, se você viveu esse propósito, esse tempo na sua vida, esse altar foi erguido. Pastor, eu não consegui orar todos os dias, teve dia que eu não consegui, mas você orou outros dias, você tentou fazer o jejum, você viveu esse tempo da melhor maneira que você podia. Você pode ter certeza, o altar do Senhor está sendo erguido aí na tua vida. Essa é a maior restauração que pode acontecer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração aí. Comece a conversar com o Senhor, falando sobre o que Ele falou com você. Alguma coisa falou com você nessa palavra de uma maneira especial que com outras pessoas aqui não foi falado. Porque o Espírito Santo, Ele ministra no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos viver. E eu digo para você, deixa Deus confrontar os seus problemas, deixa Deus confrontar as suas fraquezas, deixa essa palavra mexer com as suas estruturas. Viva a mudança do Senhor, não repita os velhos erros. Não repita os velhos erros. Numa outra série de mensagens que nós recebemos aqui no começo desse ano, tem coisas que nós precisamos desistir para ser feliz nessa terra. Desista das coisas erradas que só geraram ruínas na sua vida. A incredulidade,
a ansiedade desesperada que te faz deixar de confiar no Senhor, sabe, aquela coisa que te paralisa, que tira o teu foco do Senhor, aquela preocupação o tempo inteiro que te leva à incredulidade, os medos, as decepções, a amargura, a falta de perdão, o desespero de querer satisfazer as suas vontades o tempo inteiro. Aprenda a confiar no Senhor, deixa Deus tratar isso na sua vida a partir do dia de hoje. Viva o novo de Deus na sua vida. Nós recebemos nessa série, nesses dias, Deus nos ama, o inimigo é aniquilado por Deus, Deus guarda nossa entrada, nossa saída, Ele nos prepara para reconstruir, Ele nos prepara para viver um novo tempo, Ele nos dá sinais de um novo tempo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro a Ti nessa noite, te agradecendo, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, cada pessoa que participou desse propósito, Senhor, aqueles que participaram à distância, irmãos e irmãs de outras denominações, de outras igrejas metodistas, irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil. Senhor, eu te agradeço por cada vida que durante todas essas 7 semanas, Senhor, leu a Tua palavra, orou, jejuou, se aproximou do Senhor, que o fogo aceso no coração, Senhor, não se apague, em nome de Jesus, que os problemas sirvam para nos fortalecer, que as lutas sirvam para nos amadurecer, que esse propósito deixe um legado para o nosso futuro, Senhor. A chama precisa ser cultivada na igreja, em casa, no trabalho, nas ruas, por onde quer que nós passemos, que o fogo do Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero encerrar esse tempo pedindo que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado e feche o corredor aí. Pode fechar o corredor. Nós vamos terminar esse momento aqui orando juntos. Uma coisa que nós trabalhamos nesse propósito, você vai se lembrar do Orando com Propósito às terças-feiras, e algo que eu incentivei bastante vocês a fazerem é, se possível, na sua casa, reúne e assiste todo mundo junto. Isso é porque o Senhor me deu uma direção muito clara enquanto eu preparava esses 50 dias. O Senhor destacava, olha, é restauração na vida individual, mas também no cuidado um para com o outro. A gente vai encerrar esse propósito aqui nesse momento, orando, apresentando a vida de quem está dando a mão para você aí nesse momento. Você não vai orar por você agora, você vai orar por quem está do seu lado. Você vai orar pela pessoa que está de mão dada com você. Você já pode fechar os seus olhos. Se você não souber o nome dessa pessoa, pergunta aí, já começa a orar por ela. Começa a orar pela vida dessa pessoa e diga: Senhor, fortalece ela. Senhor, que em nome de Jesus, isso que foi gerado, continue, Senhor, sendo alimentado. Continue, Senhor, em nome de Jesus, sendo fortalecido. Senhor, toma Imefre nas tuas mãos. Esse é o ano, Senhor, que o Senhor nos preparou para viver relacionamentos fortes. Foi o ano que o Senhor nos preparou para liberarmos perdão, para restaurarmos, Senhor, a comunhão, para restaurarmos laços que foram quebrados, para criarmos, Senhor, laços novos do que o Senhor tem gerado nesses dias. Senhor, que nós possamos caminhar unidos, que nada nesse mundo seja capaz de quebrar a comunhão do teu povo, de quebrar a unidade que o Senhor estabeleceu, em nome de Jesus. Senhor, nos fortaleça, toma do mais novo até o mais velho, toma, Senhor, toda a tua igreja em tuas mãos, que nós possamos ser a igreja que, Senhor, fortalece uns aos outros, que se dedica uns aos outros, que confessa pecados uns aos outros, Senhor, que caminha na verdadeira unidade que a tua palavra nos ensina, Senhor. Lança por terra toda palavra contrária contra a tua igreja, toda palavra de maldição, toda ação de Satanás, caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos avançar juntos na missão que Deus deu para vivermos nesses dias. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, e toda a igreja diga bem forte, amém. Aplauda o nome do Senhor, glorifique a Ele, aleluia.
Deus. Você pode voltar ao seu lugar. Cultiva essa chama, em nome de Jesus. Gostaria de chamar aqui rapidamente a nossa irmã Ellen. A Ellen tem um testemunho para compartilhar com a igreja. Você pode se assentar por um instante. O testemunho está sempre em ordem. Eu brinquei com a Ellen, eu brinquei com a Ellen falando que você ia marcar o tempo dela. A Ellen vai compartilhar um testemunho aqui com a igreja de algo que o Senhor fez na vida dela nesses dias e que você possa receber com alegria, porque a bênção de um é a bênção de todos, amém? Amém. Só para encurtar um pouco, eu tive aqui no início do ano contando testemunho de ter sido promovida no meu trabalho em um turno e trocando a direção da escola. Eu achei que eu não seria promovida novamente, mas dentro de uma semana que mudou a direção me chamou e me ofereceu mais um turno, e agora são 2 empregos, né? Eu estou igual o Júlio, eu tenho 2 empregos agora. Eu já assinei o contrato na primeira semana mesmo. Assim que ela falou comigo, eu contei para minha família e estava esperando confirmar, né, para poder contar aqui, para finalizar esse propósito. Eu deixei para contar hoje porque eu entreguei na mão de Deus verdadeiramente, porque eu passei por muita coisa nesses dias. Antes de ser promovida, eu passei por muita humilhação, muita coisa, né, aprendendo a suportar os irmãos, né, pastor, lá no trabalho. Mas assim, Deus me honrou. Acima de tudo, Deus me honrou. E eu tenho outras coisas para alcançar na empresa, e eu creio que ainda ano que vem eu vou estar aqui de novo, contando mais uma promoção. Amém. Vamos orar aqui pela vida da família. Vem cá, Léo, vem cá, Arthur, Iago, chega aqui, a lista está lá em cima, né? Vem cá rapidamente para a gente orar aqui por vocês. A gente já vai daqui a pouquinho orar para encerrar também o culto dessa noite. Nós vamos orar profetizando bênção do Senhor sobre a vida dessa família querida, esse povo amado. O Senhor continue abençoando esse lar. Mesmo assentados, estende a mão para cá. Vamos orar agradecendo. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a bênção dessa família, Senhor, é bênção também da Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos nos alegrar com os que se alegram. Senhor, prospere a Ellen naquele lugar. Abençoa, Senhor, cada tarefa que ela, Senhor, pegar para fazer naquele lugar, que ela faça com excelência, que ela marque, Senhor, com a marca do Senhor. Abençoa também, ó Pai, o Léo no seu trabalho. Em nome de Jesus, continue, Senhor, liberando bênção sobre a vida desse casal. Fortaleça, Senhor, esse casamento cada dia mais. Abençoe, Senhor, a vida dos filhos. Abençoe, Senhor, a vida do Iago, a vida do Arthur, a vida da Alice, Senhor. Que eles continuem crescendo nos teus caminhos, sendo, Senhor, uma referência a essa geração. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Coisa boa. Aproveitando ainda esse momento, gostaria de apresentar os visitantes dessa noite. São 2. Depois que eu olhei o nome de cada um, se aplaude bem aí, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos que nos visitam nessa noite. Primeiro aqui é o nosso irmão Walter. Seja bem-vindo, Walter. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Walter veio com o nosso irmão Márcio. Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo e volte sempre. E a outra visitante é a Daiane. Deus abençoe, Daiane, volte sempre. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Depois a igreja vai estar aí cumprimentando vocês, que vocês se sintam acolhidos. E se ainda não tiverem uma igreja para congregar, que a nossa casa possa ser também a casa de vocês aí, em nome de Jesus. Amados, só para fechar aqui o culto dessa noite, gostaria de avisá-los sobre a rotina da nossa igreja, a caminhada da nossa igreja. Lembrando, amados, domingo que vem é domingo de eleições, né? A gente tem uma imersão bíblica aqui pela manhã, mas no decorrer dessa semana eu vou confirmar lá no grupo e nas redes sociais da igreja como vai ficar a programação pela manhã no próximo domingo. Peço que você fique atento, porque nessa correria toda eu ainda não consegui acertar tudo, mas
no máximo até terça-feira já está lá comunicado, tá bom? Então fique atento aí, por favor. Mas culto da noite segue normal, ministração da ceia do Senhor, estaremos aqui para renovar a nossa aliança com Deus. Outro aviso importante: quinta-feira, não se esqueça da nossa programação, torre de oração 19 horas, quinta profética às 20 horas, se você puder, tem disponibilidade para vir, vem participar com a gente, é um momento muito especial, que a gente possa estar aqui também para fortalecer a fé uns dos outros aqui. E dia 15, 9 horas da manhã, se marcar compromisso nessa data, eu vou chamar para conversar, brincadeira, mas salva aí na tua agenda, por favor. Nós teremos um encontro Vida Plena aqui na nossa igreja, 9 horas da manhã, no máximo até meio-dia a gente vai estar encerrando, não vai tomar o seu dia inteiro, mas olha, vai valer a pena você salvar essa data e vir participar. Logo, logo eu trago as informações detalhadas aí, eu quero deixar vocês curiosos sobre o que vai ser esse encontro. E amados, uma última coisa, esse daqui fundamental também você gravar aí, não perder, membros da IMEFRE, atenção, membros da IMEFRE, dia 9, nós teremos aqui o culto, dirigido aí pelo Ministério Infantil, na parte da noite, venha toda a igreja, e após o culto, todos os membros estão convocados, a gente vai ter um concílio local, coisa rápida, vai ser um concílio aí de no máximo 15 minutos, é uma pauta só, que a gente precisa fazer a eleição do delegado da igreja ou da delegada, que vai para o concílio regional, representando a IMEFRE em novembro. Você que é membro da igreja, já foi recebido aqui como membro, foi batizado, está no rol de membro da nossa igreja, é convocação. Dia 9, segundo domingo, culto da noite. Acabou o culto, a gente já faz o concílio e encerra, e estamos despedidos aí, tá bom? Por favor, não percam essa data, porque isso aqui é muito importante. Quantos vão voltar para casa abençoados? Dá um glória a Deus aí. Vamos ficar de pé para a gente agradecer a Deus pelo culto dessa noite. Ô Daleia, bem lembrado, você que quer assinar o Nocenáculo para o ano que vem, o Nocenáculo é um livrinho de devocionais do ano inteiro, procura a Odaléia no final do culto para ou renovar a sua assinatura ou começar uma nova, tá bom? Procura a Odaléia, obrigado Odaléia por lembrar, para assinar aí o Nocenáculo. Vamos orar agradecendo a Deus, vamos louvar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez nessa noite. Vou pedir para a Marcele fazer essa oração, vem cá Marcele por favor, e em seguida eu vou estar impetrando a bênção, indo para a porta para me despedir dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo tão frutífero aqui na tua presença, Pai. Deus, muito obrigada pela palavra, pelo esse propósito que foi realizado, porque nós podemos ver, Senhor, os frutos. Ao longo das semanas nós fomos vivendo o teu sobrenatural, Deus, e nós queremos te pedir, Deus, para que o Senhor venha nos fortalecer, para que possamos continuar nessa mesma pegada, Pai, para que possamos estarmos sempre ligados na tua palavra, orando, jejuando, te buscando cada vez mais. Que seja uma semana, Pai, uma semana abençoada, uma semana, Deus, onde nós veremos a tua ação na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos guardar no retorno para as nossas casas, nos livra de todo mal, cerca-nos, Pai, com os teus anjos, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, que o Senhor nos guarde até a chegada da nossa casa, Pai, que o mal não sobrevenha a nenhum de nós, que o Senhor guarde a nossa igreja, que o Senhor coloque teus anjos acampados no portão dessa igreja, Pai, que nada venha entrar aqui para trazer transtorno a nós, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lembrando, líderes de célula, por favor, não vão embora, eu preciso ter uma palavrinha rapidinho com vocês, aqui na frente mesmo, ao término do culto, amém? Recebamos a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão, o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor, semana abençoada.